Deus. Então, tá, deixa eu voltar novamente aqui. Então, a questão 115 aborda a questão do propósito existencial das nossas vidas. Kardec pergunta: dos espíritos, uns terão sido criados bons e outros maus? Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, isso é, sem saber. A cada um deu determinada missão, com o fim de esclarecê-los e de os fazer chegar progressivamente à perfeição, pelo conhecimento da verdade, para aproximá-los de si. Nesta perfeição é que eles encontram a pura e eterna felicidade. Passando pelas provas que Deus lhes impõe, é que os espíritos adquirem aquele conhecimento. Uns aceitam submissos essas provas e chegam mais depressa à meta que lhes foi assinada. Outros só a suportam murmurando, e pela falta em que desse modo incorrem, permanecem afastados da perfeição e da prometida felicidade. Nessa questão, ela aborda uma questão, algo muito importante para todos nós que queremos verdadeiramente nos conectar com o nosso grande compromisso no nosso planeta. O nosso objetivo de estarmos encarnados é o de evoluir por meio da conexão com as leis divinas que existem na nossa consciência, praticando virtudes que nos conectam em profundidade com essas leis. Quando os benfeitores da humanidade colocam que o objetivo, que nós somos criados simples e ignorantes, e que cada um tem uma determinada missão, essa missão é exatamente de nós deixarmos de ser ignorantes, deixarmos de ignorar a realidade da vida e nos aprofundar nessa realidade. Então, eles colocam que temos uma missão, e essa missão é o conhecimento da verdade. A verdade aqui está no sentido profundo e amplo do termo, significando as próprias leis divinas. O conjunto das leis divinas formam a chamada verdade, a verdade universal que Deus nos proporciona na própria consciência. Quando nós buscamos uma verdade, por exemplo, através do Evangelho de Jesus, quando lemos, por exemplo, as obras básicas, estudamos as obras básicas, buscando a verdade, nós estamos, na realidade, aprendendo a decodificar essas leis que já estão na nossa consciência, conforme nos narra a questão 621 do Livro dos Espíritos. Então, essa verdade, nós somos convidados, como diz aqui os benfeitores, a essa missão de conhecer a verdade, e com esse conhecimento nós vamos progressivamente chegar à perfeição. Com a perfeição, o que vai acontecer? Nós alcançamos a pura e eterna felicidade. Mas eles dizem, na segunda parte da pergunta, que como que vai acontecer esse processo de conhecimento da verdade? Passando pelas provas que nós temos ao longo da nossa trajetória como espíritos imortais. Nós passamos pelas provas, especialmente quando reencarnamos. Quando estamos encarnados, o objetivo da encarnação é o de nós nos tornarmos pessoas cada vez melhores, e para isso nós passamos por provas, que podemos ser aprovados ou reprovados.
nessas provas. Vejamos que os benfeitores dizem que, passando pelas provas que Deus lhes impõe, é que os espíritos adquirem aquele conhecimento. Então, nós podemos dizer que o grande objetivo da vida é nós adquirirmos conhecimento, é nós aprendermos a nos conectar com essas leis, com a verdade, e, e, e esse é o grande compromisso, é o grande propósito do espírito imortal. E aí eles dizem uma questão uma coisa muito importante. Uns aceitam submissos essas provas e chegam mais depressa à meta que lhes foi assinada. Então, nós trazemos essa meta assinada na nossa própria consciência. E dizem que outros só a suportam murmurando, e pela falta em que desse modo incorrem, permanecem afastados da perfeição e da prometida felicidade. Então, vejamos que nós podemos usar o nosso livre-arbítrio e, utilizando do livre-arbítrio, tomar contato com a verdade por meio do conhecimento, por meio das reflexões que nós vamos nos conectar com essa verdade. Existe, além da verdade universal, existe a verdade dentro de nós, que nós observamos por meio do autoconhecimento. Questão 919A do Livro dos Espíritos, 919 e 919A, que Santo Agostinho fala do método que ele usava para se conhecer. Então, o conhecimento de si mesmo, juntamente com o conhecimento da verdade, vai nos proporcionar toda uma série de experiências que nós temos enquanto estamos encarnados, e quando nós nos submetemos, e o que é submeter-se à missão, né? Submissão, submeter-se à missão, é quando nós, a partir de uma experiência, desafio, uma prova do dia a dia, nós somos dóceis, conectando com as leis divinas, especialmente a lei maior, a lei de amor, justiça e caridade. E ao conectar com as leis divinas, especialmente a lei de amor, justiça e caridade, nós vamos agir de uma forma mais amorosa, mais justa, mais caridosa conosco e com o nosso próximo. Com isso, nós evoluímos. Se nós recusamos esse contato, que é o murmúrio, né? O murmúrio é um estado de revolta, é um estado no qual a pessoa se revolta e não aceita a conexão com a verdade. Nós podemos fazer isso? Sim, podemos. Porque nós somos livres para fazer as escolhas daquilo que nós queremos para a nossa vida. Mas, como diz o apóstolo Paulo na Epístola aos Coríntios, tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém. Lícito no sentido de que existe uma lei, que é a lei de liberdade, que nos faculta aceitar ou recusar o convite da vida, o convite de Deus, que trazemos assinada na consciência, como está aqui na questão 115. Ao aceitar esse convite, nós nos aproximamos cada vez mais da felicidade. Ao recusar esse convite, nós nos afastaremos mais ainda da felicidade. Agora vamos lá para uma outra questão do Livro dos Espíritos, que é a questão 614. Allan Kardec, na questão 614, ele pergunta: que se deve entender por lei natural? A lei natural é a lei de Deus. É a única verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe o que deve fazer
ou deixar de fazer. E ele só é infeliz quando dela se afasta. Vejamos que a questão 614, ela está muito conectada à questão 115, porque a 600, não sei o que está acontecendo, já 2 vezes caiu, não sei se é problema da minha internet ou dessa conexão, não sei. Bom, vamos continuar. Então, estávamos falando da questão 614, que é o grande parâmetro, né? O parâmetro que todos nós trazemos, que está na nossa consciência, que nos indica o que devemos fazer ou deixar de fazer. E todas as vezes que nós nos afastamos das leis da consciência, nós vamos experimentar a infelicidade, da forma como nós vemos na questão 115 do Livro dos Espíritos. Se nós nos submetemos à missão de conhecer a verdade, ou seja, de nos conectarmos com as leis divinas, nós somos felizes. Se nós nos afastamos dessa conexão, o resultado é a infelicidade. Vamos adiante para entendermos melhor como que vai funcionar isso. Na 616, Kardec pergunta: será possível que Deus, em certa época, haja prescrito aos homens o que noutra época lhes proibiu? Deus não se engana. Os homens é que são obrigados a modificar suas leis por imperfeitas. As de Deus, essas são perfeitas. A harmonia que reina no universo material, como no universo moral, se funda em leis estabelecidas por Deus desde toda a eternidade. Então, aqui os benfeitores colocam uma coisa mais, uma questão a mais em relação às leis. As leis divinas são eternas, da mesma forma que o Criador é eterno. Então, elas não foram, a partir do momento que existe Deus, as leis já existem para o funcionamento do universo. É o que se depreende aqui da questão 616. E para que servem as leis? Para a harmonia do universo. Tanto no universo material, porque existem as leis que regem o mundo físico, existem as leis que regem o mundo moral, então o universo moral. Na questão 619, Allan Kardec pergunta aos benfeitores: a todos os homens facultou Deus os meios de conhecerem a sua lei? A resposta: todos podem conhecê-la, mas nem todos a compreendem. Os homens de bem e os que se decidem a investigá-la são os que melhor a compreendem. Todos, entretanto, a compreenderão um dia, porquanto forçoso é que o progresso se efetue. Na questão 619, eles adentram mais uma questão importante em relação às leis, que é a questão da investigação. Então, é muito claro o processo que todos nós devemos conhecer as leis. Aqueles que se decidem por investigar são os que mais compreendem. O que é investigação? A investigação é muito mais do que você saber ou tomar conhecimento das leis. No movimento espírita, de um modo geral, nós estudamos as leis, só que ainda são poucas as pessoas que compreendem o significado das leis na nossa própria vida. Nós estudamos no estudo sistematizado, de uma forma intelectualizada, as leis, mas muitas vezes não sabemos aplicar em nossas vidas. E o convite maior da vida é que nós apliquemos essas leis em nossas vidas. Investigar significa você entender como funcionam essas leis
e a partir do entendimento, você trazer as leis para dentro da sua vida por meio de exercícios, de reflexões, de um trabalho interior para compreender o significado profundo dessas leis. Então, esse é o grande objetivo de investigação, do estudo, da reflexão sobre as leis divinas. Na 621, Allan Kardec pergunta: onde está escrita a lei de Deus? Todo mundo sabe de cor a resposta dessa pergunta, na consciência. Agora vejamos a questão 621A, que é muito significativa. Ele pergunta: visto que o homem traz em sua consciência a lei de Deus, que necessidade havia de lhe ser ela revelada? Ele a esquecera e desprezara. Quis então Deus lhe fosse lembrada, é a resposta. Então vejamos que a lei divina existe para que sejamos felizes. E na 621, nós trazemos essas leis na consciência. E na 621A, os benfeitores falam de esquecer e desprezar. Até hoje, a humanidade tem esquecido propositalmente as leis, o significado das leis, e desprezado as leis. Jesus nos ensinou as leis divinas de maneira prática, no dia a dia, a partir dos seus ensinamentos. Allan Kardec nos trouxe de uma forma bem clara várias leis divinas, algumas até com capítulos próprios em O Livro dos Espíritos, outras de uma forma que está dentro do contexto, no próprio texto do Livro dos Espíritos, como a lei de causa e efeito, por exemplo, que não tem um capítulo específico da lei de causa e efeito, mas está claro lá, por toda a obra, a questão das causas e dos efeitos. Agora, o que acontece com relação às leis? Muitas vezes, em vez de investigar as leis para utilizá-las em nossas vidas, nós fazemos um movimento de desprezo, né? Ou de esquecer, entre aspas, as leis, no sentido de que elas existem de forma teórica, muitas vezes na nossa mente, sem nos trazermos o sentido profundo dessas leis para as nossas vidas. Então, a questão 621A é um convite para que nós possamos parar de desprezar as leis, parar de simplesmente não ligar para o funcionamento das leis, como comumente acontece na vida de todos nós. Agora nós vamos refletir, para ficar mais prático a nossa reflexão, sobre um conjunto de leis. Marcelo, chegou aí para você? Cadê o Marcelo? Chegou para você o... Eu estou aqui, Elírio, mas o teu e-mail não chegou. Não? É interessante você verificar na sua caixa de saída, de enviados, para ver se realmente ele foi enviado. Porque eu tenho um esquema aqui, que ele consta aqui que foi enviado. 19/17, 20/17 aí. Marcelo.almeida@outlook.com, né? Não, marcelo.almeida64@outlook.com. Ficou faltando 64. Então, E... deixa eu mandar de novo. Foi para o outro Marcelo, então.
Aí. Mandei agora, veja se chegou, porque tem um esquema que seria interessante todo mundo ver esse esquema, para nós entendermos as leis divinas de uma maneira bem prática em nossas vidas. Qual que é o significado delas? Chegou? Não, ainda não. Eu estou acompanhando de perto aqui, Alírio. Não chegou ainda. Deixa eu ver, Marcelo.almeida 64 sem ponto, né? Isso, marcelo.almeida64, @outlook.com. Ah, Não é .br, tá? tá. Foi isso mesmo. Deve estar chegando aí. Então. Beleza. Então, nós vamos começar a nossa reflexão, depois de todo mundo ver o esquema, com a lei de amor, justiça e caridade. Tá? A lei maior do universo, segundo os benfeitores espirituais em um livro dos Espíritos, é exatamente a lei de amor, justiça e caridade. Ela é o grande norte, é a grande direcionadora das nossas vidas. Todos nós trazemos um convite divino para cumprir essa lei. Porque todas as demais leis, elas existem em função dessa. Essa é a lei maior. As demais leis estão todas vinculadas a essa. Por que eu digo que é um convite? Porque é um convite que trazemos na nossa consciência. Tem a ver com aquela assinatura que está lá na questão 115. A lei assinada na consciência, a missão que trazemos. Então, essa missão assinada na consciência é um convite de Deus para que nós hajamos com amor, justiça e caridade. Para que nós possamos agir com amor, justiça e caridade, nós vamos utilizar uma outra lei, né? Que é a lei de liberdade. Na questão 115 também aborda isso. Uns aceitam submissos e outros murmuram. Então, os que se submetem estão usando a lei de liberdade, a liberdade de escolha, para se submeter à missão. Os que se revoltam, que não querem cumprir a missão, eles estão usando a lei de liberdade, mas não em sintonia com a lei de amor. Então, nós podemos, a partir dessa reflexão, nós poderemos sempre utilizar da nossa liberdade de escolha para estarmos conectados com a lei de amor, justiça e caridade, ou desconectados com a lei de amor, justiça e caridade. Por que que isso é possível? Porque Deus não nos quer... que não quer que nós estejamos cumprindo as leis obrigatoriamente. Não existe lei de obrigação. A lei é de liberdade, liberdade de escolhas. Por isso que nós somos criados simples e ignorantes, temos uma missão de conhecer a verdade, uns se submetem, outros murmuram, porque nós somos livres para fazer as nossas escolhas. Para que nós possamos nos conectar com as leis, só é possível por meio das virtudes. Então, a virtude, no caso da lei de amor, justiça e caridade, as virtudes são do amor, da justiça e da caridade. No caso da lei de liberdade, por favor, coloca lá no final, o penúltimo slide, por favor.
Esses aí nós já passamos, é o penúltimo slide. Isso. Passou muito. É aquele... Esse do esquema ali, ó. Estou no penúltimo, esse aí. Então, todos estão vendo aí o esquema. Nós estamos falando da lei de amor, justiça e caridade e da lei de liberdade. Para que nós nos conectemos com a lei de liberdade de uma forma que seja amorosa, justa e caridosa, ou seja, uma sintonia da lei de liberdade com a de amor, justiça e caridade, nós somos convidados a exercitar duas virtudes muito significativas e importantes, que é o sentimento de liberdade e o discernimento. Vejamos que na questão 614, os benfeitores disseram a Allan Kardec que a lei divina é a única para a felicidade do homem. Então eu perguntaria, nós estamos com 28 pessoas nessa sala, quem daqui não quer ser feliz? Pode usar o microfone e dizer, se você não quer ser feliz, pode abrir o microfone e dizer, eu não quero. Se ninguém abrir, é porque todo mundo quer ser feliz. Né? Ninguém abriu o microfone para dizer que não quer ser feliz. Então, vejamos, todos nós queremos ser felizes. Agora, para ser feliz, só há um caminho. O caminho é do cumprimento das leis, é de nos submetermos às leis. É a lei que nos indica o que nós podemos e devemos fazer daquilo que nós podemos, porque somos livres, mas não devemos fazer. Quando nós nos sintonizamos a nossa liberdade de escolha com aquilo que podemos e devemos, e qual é o parâmetro maior? O amor, a justiça e a caridade. A lei de amor e justiça e caridade é a lei maior. Se eu utilizo a minha liberdade de escolha, fazendo um bom uso do meu livre-arbítrio, e para fazer um bom uso do meu livre-arbítrio só é possível por meio do discernimento, que é a virtude que nos conecta com a lei de liberdade. Outra virtude que nos conecta com a lei de liberdade é o sentimento de liberdade. Por quê? Da mesma forma que nós podemos nos negar, ninguém é obrigado a cumprir as leis. Se a pessoa não cumpre, vejamos que da lei de liberdade aqui saem mais duas leis. A lei de responsabilidade e a lei de causa e efeito. Então, a lei de responsabilidade de causa e efeito estão intimamente ligadas à lei de liberdade. Nós somos livres para fazer escolhas, responsáveis por todas as escolhas feitas. E todas as escolhas vão gerar consequências. Todas as nossas ações vão produzir consequências, que é a lei de causa e efeito. Então, se nós utilizarmos a nossa liberdade de escolha para agirmos com amor, justiça e caridade, conosco e com o nosso próximo, o que vai acontecer? Toda essa amorosidade, toda essa justiça, toda essa caridade nos envolve muito amor, justiça e caridade. Nós somos responsáveis por isso. E qual será a consequência? A felicidade, a harmonia, o bem-estar, o equilíbrio, a felicidade. Se nós nos revoltamos, não agimos com amor, com justiça e com caridade,
conosco e com o nosso próximo, o que acontece? Nós somos livres para fazer isso? Sim. Só que aí nós não estamos conectando nem com o sentimento de liberdade, nem com o discernimento. Porque o sentimento de liberdade é liberdade para agir com amor, justiça e caridade, dentro das leis. Não é libertinagem, porque a libertinagem é um processo egóico de você utilizar a sua liberdade de escolha para agir com desamor, injustiça e caridade. Então, quando nós nos recusamos a agir com amor, com justiça e caridade, nós também seremos responsáveis pelos nossos atos. E o que vai acontecer como consequência? Dentro da lei de causa e efeito, o que vai acontecer é que nós vamos nos tornar pessoas profundamente infelizes enquanto estivermos nesse movimento de desamor, de injustiça e de descaridade. Aí, quando nós estamos num processo de sofrimento, entra uma outra lei muito importante, que é a lei de misericórdia. Se não houvesse a lei de misericórdia, nós ficaríamos eternamente infelizes. Mas a lei de misericórdia é a grande apoiadora da lei de amor, justiça e caridade, por isso que está aqui junto. A lei de misericórdia é a lei que Jesus ensina quando ele diz assim, que Deus manda o sol e a chuva para bons e maus, para justos e injustos. Então, quando nós agimos com desamor, com injustiça e descaridade, usando mal o nosso livre-arbítrio, porque somos ainda espíritos muito ignorantes, o que acontece nessas situações? O que acontece é que nós vamos ficar infelizes. Essa infelicidade, como diz a questão 115 do Livro dos Espíritos, ela é transitória, mas ela pode demorar mais ou menos tempo de acordo com o que o espírito se coloca disponível para agir. A lei de misericórdia é como ela é uma lei protetora que nos protege de nós mesmos. Ela nos ampara para que nós, cedo ou tarde, tomemos consciência de que a infelicidade, quem produz, somos nós. Porque muitas vezes, quando nós estamos colhendo a infelicidade, resultado das nossas próprias ações, a pessoa blasfema, fala que Deus não é justo, que onde já se viu ela sofrer tanto, como se ela fosse uma inocente, sofrendo as consequências de algo que outra pessoa que fez, e não ela. Nós somos espíritos imortais. Muitas vezes nós não lembramos do porquê nós estamos sofrendo, nós não lembramos objetivamente porque aconteceu em outras existências. Mas as leis são sempre justas, amorosas, como está nas questões que nós estudamos. Então, quando a pessoa está passando por sofrimentos, a lei de misericórdia é que vai acolher a pessoa para que ela tome consciência de que ela própria criou esse problema e ela própria que vai superar a dificuldade. A virtude que está ligada à lei de misericórdia é a compaixão. Nós sentirmos compaixão de nós mesmos, para que, ao sentir compaixão de nós mesmos, nós possamos tomar as rédeas da nossa vida para evoluir e crescer, para transformar as causas do nosso sofrimento em oportunidades de evolução, de harmonia, de equilíbrio. Então,
é a lei de misericórdia que vai nos amparar nesse sentido. Tá? O esquema sumiu. Retiraram ele? Já vou trazer de volta ali. Tá. Uma falha técnica aqui também. De vez em quando ela some. Daí. Não. E? Não. Ali, vai lá. Não. A barra. Então, continuando a falar, enquanto coloca o esquema, a lei de misericórdia é a grande irmã da lei de amor, justiça e caridade. Porque todas as vezes que nós usarmos mal o nosso livre-arbítrio, é a lei de misericórdia que vai nos socorrer de nós mesmos, impedindo que nós nos mantenhamos numa situação de infelicidade para sempre. Então, aqui vocês estão vendo no esquema que a lei de liberdade temos a palavra eu quero. Então, para que nós usemos bem a lei de liberdade, nós vamos nos conectar com o sentimento de liberdade, que é a virtude que nos conecta a essa lei, juntamente com o discernimento. Eu quero ser uma pessoa melhor, eu quero viver de uma forma mais equilibrada e mais feliz. Essa é a pergunta consciencial que todos nós devemos nos fazer. Quando nós queremos, nós vamos acionar não só a lei de liberdade, mas a lei de progresso, que é a lei que nos convida a evoluir, a crescer. Juntamente com a lei de progresso, existe a lei do trabalho. Ninguém evolui sem um trabalho íntimo, no caso, por exemplo, para investigar as leis, como nos diz a questão de 619. Um trabalho para compreender as leis e parar de desprezá-las, aproximar cada vez mais dessas leis. Tudo isso é fruto do trabalho interior que nós somos convidados a fazer. Então, a lei de liberdade, eu quero ser uma pessoa melhor e mais feliz. A lei de progresso vai nos convidar a o exercício de uma virtude nos conecta com a lei do progresso. Quando eu pergunto, eu quero, eu estou sendo convidado a adentrar uma virtude muito significativa, que é a virtude da decisão consciencial. Eu quero ser uma pessoa melhor e, consequentemente, mais feliz? Eu quero viver de uma forma harmoniosa, mais equilibrada? Sim. Então, eu tomo a decisão consciencial de agir de acordo com aquilo que eu quero. A lei do trabalho, temos a virtude da operosidade. A operosidade é que você vai realizar ações diárias com você mesmo para se tornar uma pessoa melhor. Vocês estão vendo no esquema que, juntamente com a lei de liberdade, nós temos a lei de permissão. A lei de permissão, ela está implícita no Livro dos Espíritos, várias partes do Livro dos Espíritos falam da lei de permissão. A lei de permissão é a lei que nos conecta com o poder de realização. E temos 3 virtudes, além do poder de realização, nós temos 3 virtudes que estão intimamente ligadas à lei de permissão. O sentimento de aprendiz, a humildade e a mansidão. Nós vimos que o grande objetivo da vida é aprender, nós adquirirmos conhecimento.
Não vamos conseguir adquirir conhecimento sem exercitar a virtude do sentimento de aprendiz. Eu sou um aprendiz da vida, e o aprendiz vai aprender com as várias experiências que a vida me convida. Humildade, porque se eu me colocar como já sabedor das coisas, esse orgulho todo vai impedir que eu possa aprender. E a mansidão, que vai fazer com que nós nos submetamos a essa missão. Porque a revolta, a rebeldia, que faz com que nós nos afastemos da missão de conhecer as leis que estão na nossa consciência. E não só conhecer, mas também praticar essas leis por meio do exercício das virtudes. Então, eu tenho poder de realização, de realizar ações de aprendizado dentro de mim, eu tenho poder de exercitar virtudes em mim e exercitar a mansidão em mim para me acolher, para submeter à missão que eu trago na minha consciência. Juntamente com a lei de permissão, nós temos a lei do dever. Aqui é um dever que o Lázaro fala no Evangelho segundo o Espiritismo, que é uma lei divina. Então, a lei do dever nos conecta com o dever consciencial. Eu consigo praticar o meu dever, o dever que eu trago na minha consciência, assinada na minha consciência, como diz a questão 621. Então, esse dever que eu trago assinado na consciência é de agir com amor, com justiça, com caridade. Por último, nós temos a lei do mérito. Eu mereço. Quem é que não merece ser feliz? Ninguém. Nós fomos criados para a felicidade, está claro lá na questão 115. Então, a lei do mérito, a virtude que nos conecta com a lei do mérito é a felicidade. Quanto mais agimos com amor, justiça e caridade, mais felizes seremos. Quanto mais desconectados com a lei de amor, justiça e caridade, mais infelizes seremos. Então, se eu quero, eu posso, eu consigo, eu mereço ser feliz. Eu mereço agir assim e trabalhar com as leis, exercitando as virtudes cristãs dentro de mim. E aí eu me torno uma pessoa cada vez mais feliz. Nosso tempo praticamente já se esgotou, então nós abrimos para perguntas, se alguém quiser fazer perguntas. Se não, podemos concluir a nossa exposição. Alírio, conforme informado, não temos nenhuma pergunta no chat. Você tem alguma pergunta aí? Se você quiser... Andréia, você Oi? tem alguma pergunta? Não, enquanto não. Alguém deseja fazer alguma pergunta para o Alírio? Tudo tranquilo, então? Alírio, eu vou fazer uma pergunta. Me chama muita atenção a questão da lei de misericórdia. Você pode clarear um pouco mais com relação... Nós temos a lei de ação e reação, nós somos... O que eu sou hoje é o produto das diversas vidas que eu vivi até agora. Uhum. Mas eu recebo hoje o que eu mereço. E a lei de misericórdia? Será que você recebe exatamente o que você merece? Então, aí a dúvida. Onde é que entra essa lei de misericórdia? A lei de misericórdia suaviza a própria lei de causa e efeito.
Porque se nós fôssemos receber como exatamente tudo que nós fizemos, a nossa vida ficaria impossível. Então, é a lei de misericórdia que vai suavizar a própria... É aquilo que está lá no livro Memória de Suicida. O suicida, ele infringe a lei de amor, justiça e caridade de uma forma muito intensa. É o maior crime perante as leis divinas que existe, é o suicídio. E tem uma parte do Memória Suicida que, não me lembro o benfeitor que fala, para o Camilo, que tudo que foi, há uma ordem de Maria de Nazaré, com base na própria lei de misericórdia, que tudo que for possível ser feito para amenizar o sofrimento do suicida deve ser feito. Vejamos, a pessoa não tem mérito algum, tirou a própria vida, agiu com desamor consigo mesmo, com injustiça consigo mesmo, com descaridade consigo mesmo e com o próximo, porque às vezes deixa a família na miséria, em situações bem críticas, entes queridos que sofrem muito. Que recurso essa pessoa teria? Ela só tem a lei de misericórdia. A própria história de vida de Camilo Castelo Branco, quando ele fala porque tem um capítulo do livro que ele fala por que eu fiquei cego no século XIX. Aí ele conta a trajetória dele como inquisidor. Resumindo a história, ele foi inquisidor e, por causa de uma questão de uma paixão doentia, ele mandou cegar o rival com ferro em brasa. Depois de torturá-lo, quebrar vários ossos, tirar os dentes, uma coisa horrível que ele fez, na encarnação imediatamente anterior. Veja, ele fez tudo isso, cegou com ferro em brasa o rapaz, para poder ter sexo com a esposa dele. E reencarnou em Portugal no século XIX, e ele teria uma cegueira de apenas 6 anos, por uma doença, muitas vezes menor, entre aspas, o efeito do que a causa. Por quê? Porque é da lei de misericórdia que seja assim. Deus é profundamente compassivo. Jesus coloca isso na parábola dos 2 filhos. Quando o filho mais novo volta para casa em farrapos, Jesus fala que o pai o recebeu com íntima compaixão. Então, a compaixão é a virtude ligada, ou misericórdia, que é a mesma coisa, ligada à lei de misericórdia. Então, Deus ampara os seus filhos, porque imagina, o Camilo Castelo Branco teve uma doença e ficou cego. Era para ficar cego 6 anos. Nem assim ele aguentou, deu um tiro no ouvido, se matando. Imagina se ele tivesse passado exatamente o que ele fez. Quebrado todos os ossos, alguém com ferro em brasa cegasse ele enlouqueceria. Então, muitas vezes a gente... eu estou passando tudo que realmente eu fiz. Talvez nós não estejamos passando nem 10% do que nós, entre aspas, mereceríamos se fôssemos levar em consideração as leis humanas. Mas a lei divina é sempre misericordiosa. E ela vai amenizar sempre. E a lei de misericórdia anda em sintonia com a lei de amor. Quanto mais exercício de amor, mais misericórdia nós temos. Porque nós não é que vamos ser especiais, é porque nós conseguimos aproveitar melhor a lei de misericórdia quando agimos com amor. Porque quando agimos com desamor, a nossa própria revolta, às vezes, até rechaça a lei de misericórdia.
A reencarnação, com tudo que existe, com todos os recursos, é fruto da lei de misericórdia. Porque se fosse pelas nossas, pelo nosso mérito, nós nasceríamos em situações muito graves do ponto de vista físico, do ponto de vista de bens e tudo mais. Alírio, muito interessante. E essa lei de misericórdia, ela é startada, ela é iniciada pelo bem que fazemos? Não. Não? É pelo simples fato de sermos filhos de Deus. É o que Jesus fala: Deus manda o sol e a chuva para bons e maus, para justos e injustos. Se fosse pelo bem que nós fazemos, aí não seria a lei de misericórdia, né? Ela não é iniciada, ela é ampliada. A partir do momento que quando você passa a trabalhar com amor, justiça e caridade, você vai sentir mais a lei de misericórdia, porque você vai passar a agir com mais compaixão por você. Então, quanto mais compaixão nós tivermos por nós, mais nós vamos agir de uma forma amorosa, justa e caridosa para sermos felizes. E aí nós vamos sentir a lei de misericórdia. Porque enquanto estivermos rebeldes, agindo com desamor, injustiça e descaridade, a lei de misericórdia muitas vezes está aqui nos amparando e nós estamos revoltados e como se estivéssemos jogando fora as oportunidades que a lei de misericórdia oferece. Como o Camilo Castelo Branco jogou fora, né? Já pensou, 6 anos só? O rapaz que ele cegou na encarnação anterior tinha 20 e poucos anos de vida. Ele era pai de crianças pequenas. O filho de 3 anos ajudou ele a se matar, sem saber que estava, porque tão cruel que foi o processo dele. Quantos anos esse homem viveria se ele não tivesse suicidado? Cego. Né? E o Camilo só recebeu 6 anos de uma doença, sem ninguém precisar fazer ele sofrer. E mesmo assim ele jogou fora. Mas continuou sendo amparado pela lei de misericórdia. Tanto é que depois de esgotado os fluidos vitais, foi recolhido no hospital, foi tratado, foi cuidado, né? Já deve ter reencarnado e tudo isso é lei de misericórdia. Se não fosse essa lei, nós ficaríamos infelizes para a eternidade. Então ela ampara principalmente os espíritos resistentes ao amor, resistentes ao bem, para que eles se tornem amorosos, porque cedo ou tarde nós vamos cansar de sofrer. E a hora que cansarmos de sofrer, aí vamos exercitar a lei de amor com mais, aí com realmente usando o livre-arbítrio de uma forma equilibrada. Alírio, com relação à vida e o histórico da Ivone, que nas vidas anteriores dela, ela foi uma suicida e induziu, inclusive, né, pessoas ao suicídio. A lei de misericórdia com relação a Ivone também foi aplicada, embora ela retornasse numa condição extremamente humilde, mas de pobreza, mas com o corpo totalmente são, com as habilidades necessárias para ela fazer o trabalho que ela deveria fazer aqui? Isso. Porque ela teve, segundo ela mesma relata, ela teve uma opção, né? Ela foi dada uma opção para ela. Porque ela já trazia a mediunidade já de outras existências. E o Charles, o guia espiritual dela, fez, antes dela encarnar, teve uma conversa muito séria com ela e colocou uma opção para ela. Ela poderia retornar com o corpo normal, apenas com uma expiação moral, né? E não uma expiação física, e a mediunidade, para poder
exercitar o amor, a justiça e a caridade, principalmente atendendo os suicidas, para que ela resgatasse os débitos por amor. Ou poderia nascer cega, surda, muda, débil mental, um corpo totalmente deformado, colhendo o resultado dos suicídios passados. Felizmente, ela optou pela primeira opção, né? Porque hoje nós falamos de Ivone Pereira, eu pelo menos tenho um carinho enorme por Ivone Pereira, pelo fato dela ter saído de uma situação de profunda rebeldia para uma situação de uma profunda humildade e mansidão. Em momento algum se tornou uma médium estrela, uma médium que se vangloriava por isso ou aquilo, apesar de ser uma médium das mais assim, que mais gerou uma produção literária muito fiel à codificação kardeciana. Então, foi a lei de misericórdia. Mas a expiação moral ela teve, né? Muita pobreza, vivia de favores na casa dos outros, a solidão, né? A vida inteira por ter abusado do própria convivência com o pai, que foi o Charles, na última existência que ela se matou, que ela foi a Leila em Portugal, né, que ela se jogou no Rio Tejo. Tudo isso ela resgatou, mas ela resgatou agindo no bem, né? É isso que eu acabei de falar. Quando nós agimos com amor, justiça e caridade e fazemos essa escolha, a lei de misericórdia nós vamos senti-la mais, porque nós vamos ativamente praticar essa lei, que é um processo de compaixão. Então, Ivone teve compaixão dela e, por consequência, compaixão de todos os suicidas que ela atendeu, todas as pessoas que ela ajudou. Ela, exercitando a virtude da compaixão, ela passou uma existência extremamente produtiva, que poderia ser uma existência produtiva apenas para ela expiar dolorosamente os crimes que tinha cometido, principalmente os suicídios. Mas preferiu expiar amorosamente, doando-se para melhorar a própria vida e a vida de outras pessoas. Alírio, boa noite. Meu nome é Wellington. No caso do Judas, não sei se seria a expressão correta, a redenção dele foi na condição de Joana d'Arc? Segundo as informações que temos de Humberto de Campos, sim. Legal. Alírio, a Keliane Oliveira Coutinho, ela tem uma pergunta. Sobre meu tio que se suicidou recentemente, se devo fazer no meu evangelho alguma oração mais específica em misericórdia? Considerando que a federação já fez vibração para ele logo nos dias do acontecimento. O que eu quero dizer é, se há algo que eu possa fazer em oração, minha tia é evangélica e moram todos em São José dos Campos. O que você recomenda? Segundo as obras básicas, principalmente o Livro dos Espíritos, a oração deve ser o mais espontânea possível. Não existe uma oração específica de misericórdia. Uma oração com um sentimento de compaixão é uma oração que nos conecta com a lei de misericórdia. Então, todos os suicidas são dignos de uma profunda compaixão da nossa parte. Então, quando nós oramos, solicitando, sentindo compaixão, lembrando da pessoa e envolvemos a pessoa com as nossas energias de compaixão, uma coisa que ajuda bastante, Keliane, é você visualizar, você pode visualizar uma luz saindo aqui do centro do seu peito, onde temos o chakra do coração. Existem duas virtudes que equilibram esse chakra, o amor e a compaixão. Então, você visualiza essa energia de luz saindo daqui do centro do seu peito, chegando até onde está o seu tio. Onde quer que ele esteja, ele vai receber essa energia.
Então, essa é a energia da compaixão. Não tem uma fórmula. A questão é o sentimento, né? Quanto mais sentimento nós tivermos, e no caso dos suicidas, não basta uma oração. E não é porque a oração foi feita na federação que ela é mais poderosa que a nossa. A pessoa que ama, a pessoa que teve vinculação com a pessoa e que se sente, que tem amor por ela, essa oração é muito mais poderosa do que qualquer outra pessoa. Porque o poder da oração, ela vem do sentimento, não de quem faz. Porque muitas vezes a gente terceiriza a oração, acreditando que a oração de pessoas X, Y, Z é mais forte que a nossa. A força da oração, isso está claro nas obras básicas, vem do nosso sentimento. Então, quanto mais sentimento uma pessoa tem, mais intensa vai ser a oração dessa pessoa, do que pessoas que simplesmente não conhecem nem nada, vão orar por, assim, por compaixão mesmo, mas sem um vínculo maior. Quando nós temos vínculo, é bem mais intenso. Meus amigos, nós estamos chegando ao final, tá? O tempo já está esgotado. Eu gostaria muito de agradecer a presença do Alírio, de todos vocês presentes aqui na nossa sala. Alírio, muito obrigada por sua colaboração. Esperamos sempre poder contar com os seus estudos. Nossa casa, em especial, procura sempre fazer as pesquisas e os estudos dentro do projeto Espiritizar. Nós, inclusive, fazemos muita utilidade dos vídeos, de todos, da maior parte deles aqui, e há pouco tempo até fizemos um estudo dentro da área mediúnica com eles. E aos presentes, mais uma vez, muito obrigada pela participação, gente. Nós vamos fazer a prece final e para poder encerrar a reunião da noite. Você gostaria de falar alguma coisa, Lírio? Não, já falei o suficiente. Ok, então vamos. Agradecendo a oportunidade. Que Deus Pai nos ampare na noite de hoje. Que as reflexões da noite possam ser, por nós, aplicadas em nosso dia a dia, para com os nossos companheiros. Que o expositor da noite, sempre bem amparado, possa sempre contar com as bênçãos dos bons espíritos que o auxiliam na sua jornada. E que nós tenhamos sempre a possibilidade, a oportunidade de, em momentos como esse, não apenas assimilar, mas interiorizar o Evangelho de Jesus e aplicá-los para com os nossos irmãos. Obrigada, Pai, por mais esse momento. E assim encerramos a reunião dessa noite. Que assim seja.